Olá, boa tarde, tudo bom com vocês? Então hoje nós vamos fazer a revisão, dos exercícios que eu deixei para a nossa AE de Geografia, tá? Então é muito importante acompanhar essa aula, porque além desses exercícios eu vou falar um pouco aí sobre os assuntos que vão ser contemplados na nossa prova, tá? Então bastante atenção, tenham paciência aí, alguns alunos ficam incomodados, que às vezes a gente tem que retomar os assuntos que eles já têm conhecimento, mas é muito importante lembrar que nem sempre aquilo que eu sei, o meu colega também já tem conhecimento. Então, por isso a gente tem que retomar alguns assuntos que talvez para você pareça simples, mas para o seu colega pode ser a dificuldade dele. Então, a gente tenta acompanhar todos, da melhor maneira possível. Então, vamos lá, o primeiro exercício que nós solicitamos diz respeito ao Japão, tá? A gente começa com o Japão. Estudamos a respeito dos movimentos das placas tectônicas que geram os abalos sísmicos. De que forma as adversidades provocadas por esse fenômeno contribuem para o desenvolvimento tecnológico no Japão? Então a gente sabe que é uma área de instabilidade no Japão, Nós temos ali o Círculo do Fogo, então temos várias atividades sísmicas. E o Japão, com sua imensa tecnologia, ele já está preparado para isso, Então, ele desenvolve tecnologias para acompanhar esses movimentos tectônicos, bem como construções que podem ajudar a reduzir o número de vítimas fatais. Então, vão ser edifícios, que conseguem acompanhar esse movimento, esse tremor, alguns deles aí com bastante tecnologia, exatamente para essas questões. Toda a população também é treinada, para ecoar de determinados ambientes com a maior segurança possível. Então, por isso que o Japão está à frente. Eles vivenciam, esses constantes movimentos e eles já têm toda uma estrutura para atender, essa necessidade da população. No segundo item, como acontece a ocupação humana no território japonês. Então, o território japonês ele é altamente populoso e povoado, tá? A capital do Japão, Tóquio, é considerada a maior aglomeração urbana do mundo. No entanto, o espaço relativamente reduzido e áreas com amplas extensões montanhosas explicam as elevadas densidades demográficas no país. Então, o que a gente pode pensar? Nós temos realmente no Japão um grande número populacional. No entanto, é um território muito pequeno, muito reduzido. Nós temos no Japão, então, quatro ilhas principais, as quatro principais, e mais de 4.000 ilhas menores, que vão compor essa localização. Então, essas ilhas, para facilitar a movimentação das pessoas, a circulação das pessoas, elas são interligadas, essas 4 ilhas principais, através de pontes, que facilitam aí o movimento das pessoas, mas uma condição que vai dificultar, que a população não vai conseguir ocupar toda a área continental do Japão de um mesmo modo, é o que? As áreas montanhosas. Então, a gente tem uma grande população, no entanto, ela não vai se distribuir de forma igualitária, tá? Então, a gente vai ter essas diferenças aí relacionadas a esse território, ok? Quais serão as possíveis consequências do envelhecimento da população japonesa? Então, a gente já observou que no Japão nós temos aí uma população com uma tendência a um envelhecimento muito rápido. Então, o envelhecimento dessa população tende a provocar uma redução da população economicamente ativa. Então, no futuro, aquela população de trabalhadores, ela vai ficar prejudicada. E isso vai acarretar uma série de problemas econômicos em razão da escassez de trabalhadores nos setores produtivos e de um excesso de aposentados. Então, se eu não tenho um grupo ativo de trabalhadores, como é que a gente vai poder sustentar o grande número de aposentados, Em 2017, a taxa de natalidade era de 0,76% e a mortalidade de 0,96%. São dados do nosso livro, tá? Isso significa que o Japão já apresenta um ritmo de crescimento demográfico negativo, tá? Então, nós não estamos
tendo uma reposição da população no Japão, já que o índice de natalidade ele é inferior ao de mortalidade, tá? Então temos um crescimento negativo no Japão. Ok? Tranquilo? Que é importante a gente ainda lembrar relacionado ao Japão, por exemplo? Lá a gente estudou que valores, né, como respeito, obediência, disciplina, são muito importantes no Japão quando a gente relaciona isso ao trabalho, a vinculação com as empresas, né? Nós mencionamos que muitos trabalhadores, eles passam a vida inteira em uma única empresa, né? E às vezes, quando ele tem filho ainda, o filho já tem uma vinculação com essa mesma empresa que o pai trabalhou a vida inteira, porque o Japão tem essa questão de valores, né? De respeito, de obediência, e dificilmente, né? Eles têm uma postura assim de combate, de reivindicação. Então eles aceitam bem as condições que são impostas, né? E por causa dessa obediência eles conseguiram então ter um crescimento acelerado, né? Bastante efetivo aí, que foi muito importante e transformou o Japão, né, nessa superpotência. Outra coisa que é importante a gente lembrar ainda relacionada ao Japão, que é uma região muito desenvolvida, tá? Mas se a gente ainda comparar com a parte ocidental, tá? A gente ainda vai conseguir observar algumas diferenças. Por exemplo, seria a questão das mulheres no mercado de trabalho, tá? O Japão, então, é uma superpotência em desenvolvimento, mas as mulheres ainda ocupam uma parcela menor do que os homens, né? E isso aí, se você for fazer uma comparação com o Ocidente, né, e o Oriente, a gente vai ver que o Ocidente ele tem uma parcela maior de mulheres então no mercado de trabalho. Então é algo aí que não seria, que a gente ainda não conseguiu equiparar, né, as mulheres então de modo igualitário aos homens no mercado de trabalho, tá bom? Então, acho que era isso. Vamos passar para o Japão, para os tigres asiáticos, né? Saindo um pouquinho do Japão. Os países conhecidos como tigres asiáticos, eles se destacam por uma grande economia. E explique as características desse modelo. Então, é importante a gente lembrar que o Japão, ele tem uma dificuldade, né? Ele tem bastante tecnologia ali, mas ele tinha uma dificuldade por causa da sua área territorial, né? E por ter matéria-prima para desenvolver suas indústrias. Então, ele teve a necessidade de aplicar investimento em outros territórios, né? Então, surgem os tigres asiáticos. Então, primeiramente, o Japão ele vai introduzir aí parcela de recursos, né, para a criação desses tigres asiáticos. Com esse investimento, já que o Japão não tinha tantos recursos ali, a gente vai ter esse primeiro grupo de países, então, desenvolvendo a sua parte industrial. Então, os tigres asiáticos vivenciaram um acelerado processo de industrialização resultante dos investimentos externos. Então, como eu falei, primeiramente, o Japão investindo, né, nesses novos territórios. Se desenvolveram como plataformas de exportação. Então, no primeiro momento, os tigres asiáticos surgem com a ideia de exportação, tá? Empresas estrangeiras produzem nesses territórios mercadorias industrializadas a preços muito mais baixos para a exportação. Porém, eles são muito dependentes ainda de matérias-primas, tá? Então, os países que compõem os tigres asiáticos, nem todos eles vão ter ali toda a matéria-prima necessária para essa alta produtividade, tá? Mas eles são especialistas em exportação, ok? 5. Cite os primeiros a integrar o grupo dos tigres asiáticos. Então, nós vamos ter, primeiramente, né, Hong Kong, Coreia do Sul, Singapura e Taiwan. Então, são os primeiros tigres que receberam aí investimento na primeira etapa do Japão. Segunda etapa, mais ou menos na década de 80, tá? Então, já tinha ali os investimentos do Japão, aí Estados Unidos, China, também vão ser parceiros aí para a criação dos novos tigres asiáticos. Então, deu tão certo essa economia voltada para a exportação que eles
abrem então para outros países, né, propiciam esse investimento para outros países também. Então surgem os novos tigres asiáticos, como Indonésia, Malásia, Tailândia, Filipinas e Vietnã, tá? Então são esses os novos tigres asiáticos. Aí nós colocamos uma cruzadinha a respeito desses tigres aí asiáticos, né, dessas economias tão diferenciadas, e aí a gente vai falar de alguns deles, né? Então, vamos fazer primeiro na horizontal. Pediu aí, voltou a ser incorporado, eu vou deixar aqui, tá, pessoal? Vocês depois façam esse necessário, vou disponibilizar esse arquivo em PDF para vocês. Então, número 2, voltou a ser incorporado a China em 1997. A forte economia capitalista dessa região autônoma especial permaneceu intacta, conforme acordo assinado com os chineses. Tem um dos portos mais movimentados do mundo. Então, nós estamos falando de um território autônomo, tá? Ele esteve muito tempo vinculado, né, à sua colônia britânica, mas desde 1997 ele está sob o domínio chinês, tá? Ele tem uma forte economia capitalista e ele é considerado uma região autônoma especial, tá? Então ele tem ali alguns direitos, algumas regras diferenciadas, tá? Nós vamos ter também Macau na mesma condição, tá? Mas esse era vinculado anteriormente a Portugal. Então, Hong Kong era vinculado então à colônia britânica e ele foi retomado, incorporado aí à China em 1997 e ele é considerado uma região autônoma especial. Então ele mantém, né, suas atividades econômicas por meio de acordos aí e ele vai ter esse porto muito importante, um dos mais movimentados do mundo, porque é uma região bastante desenvolvida. Vamos falar então do segundo, é um país que oferece aos trabalhadores salários inferiores aos que recebem os chineses, né? Então nós estamos tratando do Vietnã, tá? Então uma região aí que já temos uma população jovem qualificada, mas ainda que recebe baixíssimos salários. 5, é um país que ainda depende muito das exportações de petróleo e de gás. Então nós estamos falando da Malásia. Então ela é o segundo maior produtor de óleo de palma, tá? Então temos essa questão aí. Número 7, é um território insular com mais de 17.500 ilhas habitadas por mais de 300 grupos étnicos. Então nós estamos falando da Indonésia, tá? Ela tem uma dos países que tem a maior floresta tropical do mundo. Desmatam principalmente essa floresta aí com bastante intensidade. Número 9, Filipinas. Tem uma economia que vem resistindo melhor do que seus parceiros regionais às crises econômicas e financeiras globais por apresentar um parque industrial desenvolvido e menor dependência das exportações. Então, número 9, Filipinas. Na vertical, nós vamos ter se destaca pela variedade de produtos que exporta. Predominando as indústrias eletrônica e automobilísticas. Seu desenvolvimento econômico está relacionado à melhora da educação pública do país. Então, nós estamos falando da Coreia do Sul, que foi investido bastante, né, nessa parte da educação nesse país. Então, nós conseguimos aí ter bastante desenvolvimento na indústria eletrônica e automobilística. Número 3. Então, nós estamos falando de uma região importante. Ela apresenta economia dinâmica, tá? Mas seu status político é limitado em virtude de a comunidade internacional não reconhecer esse país oficialmente. Então, em Taiwan, nós não temos um status político definido, tá? Muitas autoridades, muitas parcelas aí, outros países não vão reconhecer Taiwan como um país, tá? Ele esteve vinculado ao Japão e isso vai prejudicar, né,
essa relação de ser reconhecido, tá? A gente está falando do número 3. Então, ele apresenta hoje baixas taxas de natalidade e fecundidade, somadas à alta expectativa de vida, dificultam também a reposição de mão de obra no país, tá? Então, bastante atenção aí, porque ele não tem um status político definido por causa dessa questão de já ter sido vinculado ao território chinês. Número 6, nós vamos para Singapura. Beneficiou-se do apoio dos Estados Unidos e o governo do país investiu bastante em educação e pesquisa, tá? Levando à formação local de mão de obra altamente qualificada. No número 8, nós vamos falar um pouquinho agora de uma região muito importante, com bastante desenvolvimento turístico, né? Que é a Tailândia. Então, o turismo nessa região é de grande relevância, né? Então, a região que tem boa infraestrutura, e aí isso vai favorecer, então, a instalação de várias empresas transnacionais, tá? Ele obteve aí um crescimento econômico bastante representativo nas exportações de eletrônicos, produtos agrícolas, automóveis e autopeças, tá? Então, uma região bastante importante que a gente deve considerar, ok? Então, a cruzadinha vai ficar disponível aí para vocês, se tiverem alguma dúvida. E passamos agora a falar um pouquinho sobre a China. Após a conquista do poder em 1949, a participação na Guerra da Coreia e o sucesso do primeiro plano quinquenal, o líder chinês Mao Tse-tung lançou o grande salto para frente, tá? Então, um projeto desenvolvido por Mao Tse-tung que vai implementar um programa de várias reformas, cujo objetivo era acelerar a marcha para o comunismo, tá? Então, Mao Tse-tung, ele vai implementar o grande salto para frente, foi um dos seus projetos, né? Não teve tanto êxito, mas foi um dos projetos implementados, idealizados por Mao Tse-tung. No próximo aí, as zonas econômicas especiais da China foram criadas pelo governo de Deng Xiaoping, tá? E foram mantidas pelos governos ulteriores. Elas são consideradas como o principal marco da transição chinesa do comunismo ou capitalismo de Estado, na visão de alguns especialistas, para o capitalismo de economia de mercado. Então, é muito importante a gente lembrar que a China, ela teve uma abertura, né, com o governo de Deng Xiaoping para o capitalismo. Então, ele fez essa implementação, ele criou, né, essas zonas econômicas especiais, então áreas de bastante desenvolvimento no litoral chinês. Mas a gente sempre tem que lembrar que a China, ela ainda tem uma questão, né, a política e o desenvolvimento são coisas que tentam andar em harmonia, mas a gente sabe que a China tem um governo autoritário, né? Nós temos essa abertura econômica que trouxe muitos benefícios e traz a China como uma grande potência, mas a gente ainda vai ter essa questão, né, de um cuidado ali com essa questão mais autoritária do governo, ok? Passamos para o próximo. A distribuição espacial da população no território chinês é consideravelmente homogênea, em face, sobretudo, da adoção do planejamento populacional e dos impedimentos legais de migrações adotadas pelo governo maoísta. Então, a questão falsa, né, quando a gente fala de uma distribuição igualitária, né, isso é bem complicado, porque a gente já imagina logo nas condições físicas do território, né, e a gente sabe que tem praticamente todo o território vai ter ali regiões que são montanhosas, regiões de difícil acesso, que não vão possibilitar, né, a ocupação humana. A urbanização da China ocorreu de maneira acelerada, causando alguns problemas como perda de rios, terras férteis e áreas naturais, às vezes cobertas por verdadeiras cidades fantasmas, o aumento do trânsito, da poluição e de tensões sociais ligadas a desapropriações, demolições, remoção de pessoas. Verdadeiro. Então, a gente sabe, a China se urbanizou de modo bem acelerado, né? Mas isso trouxe vários problemas para o ambiente
E temos também essa questão das cidades fantasmas, né? Hoje tem até projetos de tentar introduzir, né, os chineses na parte central e na parte oeste do território, porque são áreas de menor ocupação humana, né? Então a população vai estar ocupando mais a parte leste do território, ok? Então vamos lá para a questão 9, falando um pouco da Oceania. Ela pode ser compartimentada em 3 grandes conjuntos de ilhas, né? E aí a gente pediu para vocês citarem quais seriam esses 3 conjuntos, né? Micronésia, Melanésia e Polinésia. Então bem tranquilo isso aí. Na questão 10, sobre os territórios que constituem a Oceania. Então preencha com o país que corresponde às seguintes informações. Então vamos associar isso aí. Então, dividido em 2 grandes ilhas tropicais, né, que é a Nova Zelândia, nós vamos ter a Ilha do Norte e a Ilha do Sul, né? O país reúne uma quantidade de paisagens e atrações impressionantes para o seu tamanho compacto. O solo é rico em gás natural, petróleo, carvão, ferro, ouro e é o maior exportador mundial de leite nos dias de hoje. Na Nova Zelândia também, os maoris, tá? São o povo nativo dessa localização. Então teve um monte de gente que ficou em dúvida, que a gente colocou lá sobre os aborígenes, né? Mas o povo nativo característico que a gente quer que vocês coloquem da Nova Zelândia são os maoris, tá? Então, uma população aí que a gente deve observar direitinho, então, essa questão. Uma região também que vai atrair bastante turistas, né? Você lembra que a gente falou da questão dos esportes radicais, né? Então tem toda essa questão. Vamos para o próximo, Austrália. A Austrália, ela possui uma ocupação, né, derivada aí. Então, os colonizadores britânicos, eles mandaram muitas populações para esse território como uma forma de punição, né? Os presidiários, as pessoas que tinham alguma punição eram mandadas então para a Austrália, tá? Então foi criada essa colônia penal nesse local, tá? Era como se fosse um castigo a essa população. Isso ocorreu lá no século XVIII, mais ou menos, tá? Então, devido a essa questão, a população nativa, né, a população aborígene, ela sofreu muitos ataques, né, ataques violentos, e ainda hoje ela luta para preservar a sua cultura. Então, a gente tem que lembrar que esses aborígenes, né, eles passaram aí por várias doenças que foram introduzidas, né? Eles tiveram conflitos com esses colonos, eles envenenavam essa população, eles ofereciam bebidas alcoólicas para que os aborígenes mesmo, né, entrassem ali em conflito. Então, várias questões envolvendo esse território. E vamos para o último, né, que é a Papua Nova Guiné, que é uma região que tem uma importante fonte de renda, né, que é a exportação do ouro, do cobre, e ele tem ali países como a Oceania, o Japão, que oferece ali, né, apoio, que vai ser uma parcela que vai adquirir vários produtos que têm origem dessa localização, tá, da Papua Nova Guiné. Sua população também ela vai se desenvolver, né, se manter muito por causa da agricultura de subsistência. É uma região com enorme diversidade cultural e biológica, também tem praias e recifes belíssimos, né? Tem alguns vulcões ativos nessa região, florestas tropicais e algumas rotas para caminhada, tá? Então, sua principal fonte de renda é o ouro e o cobre. Ok? Tranquilo? Então, vamos passar para a próxima questão, falando um pouquinho agora de Oriente Médio, né? Qual país, qual região estão localizadas as maiores jazidas de petróleo do mundo? Então, as maiores jazidas de petróleo estão no Oriente Médio, né? Se a gente quiser especificar, a gente pode dizer que, mais precisamente, vai estar no Golfo Pérsico, tá?
E aí, por causa de todo esse volume de petróleo que eles têm, eles vão desempenhar um grande controle, né, sobre o preço e a comercialização desse recurso. Então, eles têm em mãos ali grande maioria desse recurso, então eles vão conseguir controlar bastante para toda a população, né? Quanto vai ser produzido, qual o valor, qual a taxação, é como se fosse um cartel, né? Funciona praticamente como um cartel. Então vamos lá, explique o que é a OPEP. A OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, é um organismo intergovernamental criado no ano de 1960, tá? Durante a Conferência de Bagdá, realizada em setembro daquele ano. Com sede em Viena, na Austrália, ele conta com 13 membros. Então, a maioria do Oriente Médio, né? Nós temos aí Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Irã, Iraque, Líbia, Kuwait, Nigéria, Argélia, Angola, Gabão, Congo, Guiné Equatorial e Venezuela. A sua missão, então, conforme descrito no site da organização, é a união e coordenação das políticas de petróleo para os países que integram, tá? Então, eles definem o quanto vai ser exportado, quantos barris vão ser ofertados, qual o preço que vai ser definido para esses barris, tá? Então, a OPEP funciona dessa maneira, é uma organização de todos os grandes produtores do petróleo. Vamos lá para o próximo, explique as consequências relacionadas. Outra coisa que eu queria falar sobre o Oriente Médio, que é importante a gente lembrar também, é que ele é uma região estratégica, tá? Além de possuir tanto petróleo, né, nessa região, ela vai se conectar ali à Ásia, à África, à Europa. Então, é uma região bem centralizada, bem localizada, né, que tem essa abundância em petróleo. Então, uma região estratégica e de interesse das grandes nações do mundo, tá? Uma região também, se a gente lembrar do Oriente Médio, que vai enfrentar grande dificuldade, tem bastante petróleo, ouro negro, mas ela vai enfrentar bastante dificuldade relacionada à água, né? A penúria, a falta, a escassez total de água. E aí esse fator vai ocasionar, né, maior uso dos aquíferos, né? Se eles querem ter uma produtividade, eles vão ter que utilizar irrigação utilizando água subterrânea, e isso vai comprometer o uso doméstico, vai aumentar a chance de contaminar essa água, né? E isso também é um dos problemas que a gente pode entender, de aumentar as disputas no futuro, então, desse território também. Explique as consequências relacionadas ao derretimento das regiões polares. Então, a gente pode citar aí o aumento do nível da água dos oceanos, o avanço do mar sobre ilhas e cidades litorâneas, né? Podendo ocasionar, então, até sua submersão. Então, na Oceania, a gente já tem problemas relacionados a esse aumento do nível do mar, né? Com ilhas desaparecerem totalmente. Nós podemos ter extinção de várias espécies animais, vegetais, em decorrência do desaparecimento de determinados ecossistemas, tá? Então, a gente falou para vocês aí da questão do solo, que é uma região sensível, né, que está sofrendo em maior quantidade com essas questões climáticas, tá? Então, bastante atenção aí quando a gente falar de regiões polares. Quais seriam, explique, né, os objetivos do Programa Antártico Brasileiro, o PROANTAR. Então, na última aula eu falei para vocês também do PROANTAR, que ele foi criado em 1982, né? Ele tem o objetivo de promover, né, a pesquisa científica diversificada e de qualidade lá na região antártica, né? Nós temos uma base, uma estação que é a Comandante Ferraz, com a finalidade de compreender os fenômenos que ali ocorrem, que tenham repercussão global e, em particular, sobre o território brasileiro, respaldando assim a sua condição de membro consultivo do Tratado da Antártica e, por conseguinte, assegurando a participação brasileira nos processos decisórios relacionados ao futuro daquele continente.
Então, nós fazemos parte desse programa, né? E juntamente com ele nós vamos ter uma estação na Antártida, ok? Então, era basicamente isso, a nossa revisão, né? Vimos aí que é bastante assunto, muitas informações, mas se vocês conseguirem acompanhar, eu acho que vocês vão conseguir ter bastante sucesso na avaliação, tá bom? Qualquer dúvida é só mandar no fórum e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!